Olá, boa tarde, quase noite. Hoje vamos começar a live, quer dizer, vamos começar não, né? Vamos fazer uma live com um convidado especial. Sam Storch, juiz de direito. Vamos ver o que ele vai contar sobre a vida dele. Só aguardar ele entrar. Oi, Suzy! Mua, 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 mua. Saudade de você, mulher. Peraí. Calma aí, gente. Vamos só esperar. Fernando! Guido! Ai, gente, que saudade de vocês. Fernando, seu sumido, hein? Bruno, Andréia, Sabrina, Ana Paula. Agora é só esperar. Só a gente esperar o Sami. Ué, peraí. Peraí que eu tô com o computador ligado aqui. Ah, agora sim. Ai, ai. E aí, gente? Tava comendo iogurte. Cris. Fernando, isso aqui é filtro, meu bem. Pra vocês homens é meio estranho usar filtro, mas a gente que é mulher, mas eu não poupo filtro não, eu uso mesmo. Eu uso mesmo. Imagina. Tudo é filtro. Queria ter filtro pra mão também, né? Mas não tem. Sami! Peraí, Sami, que eu vou chamar você. Sami. Sami! Oi, Bem-vindo! Cris. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Maravilha. Legal estar com você aqui. Sami, Grato pelo convite. primeiro de tudo, eu queria muito te agradecer, porque eu sei que a sua agenda é a coisa mais maluca do planeta, né? Você tá sempre. Eu fico acompanhando você, e aí, você tá fazendo live não sei aonde, você tá dando aula não sei aonde, tá numa palestra, num congresso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Então, muito obrigada por ter aceito esse Obrigado. convite. E antes de De mais. tédio eu não morro não, viu? Oi? A vida é bem animada. Ah, De tédio eu não morro. com Graças a Deus. certeza, com certeza. Bom, para quem não me conhece, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Cristina Marujo, eu sou consteladora, sou aluna do Renato Bertatti até hoje, 10 anos de formada, mas eu me considero aluna dele ainda. E eu conheci o Sami em alguns módulos que a gente fez juntos lá no Renato, e eu até estava contando antes que quando eu descobri que você era juiz, eu falei, como assim? Quem? Aquele menino é juiz? Como assim? Sem, imagina, não é desrespeito, mas você é tão gente boa, tão gente como a gente, que, óbvio, né? A gente imagina que um juiz é todo posudo, todo serião, né? Todo uma postura totalmente diferente. E você é super gente boa, super acessível, uma pessoa incrível. Bom, já falei metade, né? Então, eu queria agora que você se apresentasse também para as pessoas que não te conhecem. E aí eu já vou começar um monte de perguntas. Bom, Cris, agradeço aí a apresentação tão gentil assim, né? Mas eu tenho que falar em nome dos meus colegas também, que tem muito juiz legal, viu? Eu conheço, Ai, assim, diversos juízes, meus colegas, assim, tem de tudo, né? Juiz é, sabe, gente, tipo gente, assim, é juiz.
também julga as pessoas. Aí tem uns que também não julgam tanto, que são mais centrados, né? Mais compreensivos. Tem de tudo, né? E hoje em dia tem uma turma de os juízes que buscam um centramento, que buscam olhar além, e isso que a gente faz através das constelações também. Tem uma turma grande de juízes se dedicando a isso e se aprofundando. Então tem muita gente legal. O âmbito da magistratura, você visse um curso que eu fui lá em Brasília de justiça restaurativa, tinha 160 juízes assim do Brasil inteiro, todos Nossa, dedicados a sentar em círculo e fazer métodos, círculos da construção da paz, meios para solucionar conflitos com uau, base que nas práticas legal! ancestrais dos índios canadenses. Tem um movimento muito legal na magistratura. Só para fazer defender meus colegas Muito também, né? Que bem, tem muita gente legal no mundo. muito bem. E bom, é isso. Eu sou juiz desde 2006, mas eu sou SAMI desde 76 e nasci na Bahia. Meus pais são paulistas, Ué? mas eles se casaram. Meu pai arrumou um emprego em Salvador, foi morar lá. E eu depois repeti essa mesma história, né? Porque eu cresci em São Paulo, me formei em São Paulo, fiquei até os 30 anos de idade em São Paulo. Aí eu passei no concurso e me casei e vim para Bahia. Ah, ah. Então fiz a mesma e não foi assim, vou fazer isso, eu tenho que ir para Bahia. Eu estava prestando concurso, podia ter passado em outro lugar, mas as coisas não acontecem por acaso, né? Às vezes a gente precisa voltar para casa para resolver alguma coisa e aqui estou. E você, seus pais trabalham na área do direito? Alguém da família também é da área do direito para você ter se tornado juiz? O que te influenciou a buscar a magistratura? Não tem ninguém do direito antes de mim na família, a não ser que seja muito para trás, que eu não tenha conhecimento. Mas meus avós imigraram, né? São judeus, vieram da Polônia, da Rússia, da Romênia, fugindo das perseguições, do nazismo e tal, no início do século, né? No entreguerras, né? E começaram do zero em São Paulo. Meu pai é engenheiro de graduação, depois se tornou administrador de empresas, consultor empresarial e tal. Minha mãe é artista plástica, foi Nossa, professora de artes e ilustradora. E minha mãe estudava muito psicanálise junguiana, né? Ela era junguiana. E meu pai gostava de transformar o mundo, né? Gosta ainda. Meu pai trabalha pela transformação do mundo, é um militante pela paz, se dedica à causa da paz no Oriente Médio. nossa, que legal. Mas eu achava o meu pai um sonhador, a minha mãe fazia aquelas coisas esotéricas e cristais e coisas, eu não botava muita fé. Aham. Mas no final das contas a gente tem influência total, né? Eu me vejo fazendo assim hoje, seguindo os passos dos dois, assim, num jeito que eu guardo muito no coração a história deles e essas influências que na época, na infância, na adolescência, eu renegava, né? São judeus, eu renegava o judaísmo, não gostava do judaísmo, achava uma coisa. Por que essa coisa de se sentir tão especial, de fazer diferente dos outros, Mas imagina, os rituais em hebraico não me convenciam de jeito nenhum, achava muito estranho aquilo, não me identificava com a religião judaica. E meu pai era um judeu ateu, né? Ele era ateu, declarado. Ah, Aí, bom, legal, ser ateu tudo bem, agora ser judeu eu não gostava. Não, você é judeu, ele dizia, né? Porque o judaísmo é uma cultura, é um povo, é muito mais do que religião. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver com isso, eu quero ser do mundo, eu quero ser igual a todo mundo, né? Por que essa coisa de ser diferente? E... Mas hoje eu vejo também que tem a ver, o judaísmo tem muito a ver comigo. Apesar de eu não ter seguido a religião judaica, eu vinha me casar com uma árabe. Meus filhos são filhos de judeu com árabe, né? olha só, que incrível.
Aí é uma forma de honrar o meu pai e sua luta pela paz no Oriente Médio, né? Isso Total. a gente trabalha. Eu me separei dela depois, mas faz parte da minha vida. Ficamos juntos 14 anos, temos 4 filhos. Então, então isso faz parte de mim, né? E aí, mais recentemente, aí eu venho estudando mais o judaísmo, né? Depois que eu me tornei espírita, aí eu comecei a valorizar mais o judaísmo. Interessante isso. E aí eu tive contato com o Newton Bonder, né? A obra do Sei, Newton Bonder. E ele fala de um judaísmo, assim, que eu me identifico muito, né? A alma imoral. sim, Essa coisa que a evolução ao longo na história do judaísmo ele demonstra que a evolução do povo, a evolução do ser humano depende de uma permanente tensão entre a tradição e a traição, que é preciso trair a tradição para se dar um passo, ir além, sim. e é isso que traz o progresso, que traz a evolução. Isso Muito tem tudo legal a isso. ver com o que o nosso Bert fala, né? Da boa e da má consciência. Boa consciência é o bom menino que continua fazendo tudo igual, que o ser humano não sai do lugar com boa consciência, né? Ele fica preso. Os emaranhamentos são com boa consciência. A pessoa faz sofre a mesma coisa que a mãe, que o pai, e tá tudo se sente inocente, né? Sim. Só que se der um passo além e quiser mudar algo, aí vai estar traindo uma tradição, só que é isso que traz o progresso. Só que como meu pai era ateu, Ah, e ele mesmo era meio... ele criticava muito algumas coisas do judaísmo e das religiões, assim, que engessavam o conservadorismo, as tradições. Então, assim, eu posso ter uma boa consciência a ele e ter má consciência em relação às outras coisas, porque ele me apoia nisso. Ele já me deu o exemplo, né? total. Já me deu o exemplo. Então, eu tenho muita tranquilidade em ter má consciência. Isso para mim não é tanta crise. Que bom. A não ser alguns aspectos, né, que a gente tem que vencer mesmo na caminhada. Ô, Sami, e quando você era criança, você já pensava em fazer direito? Ou o que que você pensava quando você era criança? Assim, ah, quando eu crescer eu quero fazer ou quero ser? Não, eu pensava. Eu tenho um tio que eu gosto muito e que eu gostava desde pequeno, que ele é sociólogo. Eu achava legal ser sociólogo, né? Algo que fizesse uma transformação na sociedade. Depois eu comecei a me interessar por psicologia, pelo ser humano, comportamento humano, por que que as pessoas são assim, entender, né? Por que tantas incoerências, tantas dificuldades, e eu gostava de estudar psicologia, né? Minha mãe estudava Sim. Jung, né? E eu não entendia nada do que ela falava de Jung, mas eu curti essa linha. E, olha, ela escreveu um livro quando eu era adolescente, Relações Virtuais. Foi um livro assim, quando eu estava começando o negócio de internet, né? Nem se falava internet, era Quem BBS, as escreveu pessoas o se livro? comunicavam. Minha mãe, Olha só que minha mãe escreveu legal! esse livro. Aí hoje eu trabalho com relações, com relacionamentos, né? Isso sempre foi uma paixão para mim, relacionamentos. Sempre gostei de mim. Meu pai, super sociável, cheio de amigos. Eu achava um saco aquilo lá, que ele estava sempre com os amigos e não dava atenção para mim, Ah, para os filhos, né? Sempre amigos, amigos, amigos. Mas eu sou igualzinho. Só que eu procuro dar atenção para os meus filhos, só que eles acham que eu não dou tanta atenção assim. Então, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pois pais, é. né? E aí, como é que É você foi assim parar mesmo. no direito, então? O que que Ah, aconteceu? então. Mas tinha uma coisa, uma sensação de não se conformar com as injustiças, né? O meu pai, Ah, os judeus têm isso. Isso é muito que judaico. signo você é? Não se, con- Você é eu leonino, sou né? leão, sou. Então, essa coisa de não aceitar uma coisa que não seja justa. Por que que um pode e outro não pode? Por que que a pessoa fala uma coisa agora e depois fala outra e não é justo? Então, desde pequeno eu tinha isso. Tem até uma redação que eu consegui recuperar
de quando eu tinha 10 anos de idade, assim, que parecia um esboço de juiz Um lá, fazendo manifesto já. a redação, assim, questionando as injustiças que a turma causava no jogo de futebol, porque um podia entrar, o outro não podia entrar. Então, eu sempre tive isso. E aí eu fui fazer terapia, né? Eu tive Hum, uns problemas na escola, porque eu não era, assim, muito bem comportado na adolescência, né? Aí, mas eu não vou entrar em detalhes. deixa pra lá. Aí, aí eu fui fazer terapia. É. Aí minha terapeuta, eu falei, ó, quero fazer psicologia. Estava prestes nas vésperas do vestibular. Aí ela falou, olha, psicologia, você tem que aprender um monte de biologia, um monte de coisa. Eu acho que não é bem isso. Se você for advogado, porque eu tinha justificativa para tudo. Tudo eu justificava, racionalmente, né? Eu não, ela queria me mostrar Aham. onde é que eu poderia estar errado, onde é que eu poderia, que eu tinha que me transformar, e eu já me justificava, tinha desculpa para tudo, justificativa. Ela falou, olha, se você for um advogado, você vai se dar muito bem. Aí eu pensei, fez sentido, né? Aí eu resolvi Por que não, cursar né? direito. Mas assim, eu tinha 17 anos, né? Quando eu entrei na faculdade. Então, moleque, né? Faculdade é um absurdo, né? Eu questionava o sistema de ensino, achava um absurdo aquele sistema de ensino, que até hoje não melhorou muita coisa, continuo achando absurdo. Meus filhos ainda têm que encarar esse sistema de ensino incoerente, né? Sim, Irracional, uma coisa que sim, não respeita o fenômeno, não é fenomenológico, não respeita a necessidade real do desenvolvimento do ser humano, não, é um monte de matéria, esses programas quadrados, assim, eu acho o fim da picada. Mas eu espero que meus netos já possam ter mais tranquilidade em relação a isso. sim. Mas aí é isso que me levou para o direito. Só que eu demorei para me encaixar no direito. Na faculdade eu era meio outsider, né? Eu gostava, só que era uma faculdade, eu fiz USP, né, São Francisco, e aí tinha muita festa, muita cultura, teatro, shows, música, política, poesia. Eu adorava, né? Então eu encontrei minha turma lá, Hum. a turma da galera que quer transformar, né? Que não dava muito de terno e gravata. Olha só, eu dizia pro meu pai, quando eu era moleque, meu pai usava gravata, né? Executivo de empresas e tal. Aí eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, eu nunca vou usar gravata, aquela coisa de filho revoltado. A boca paga. Meu, eu já morei em cidade onde eu era o único engravatado da cidade. Cidade no interior da Bahia, assim, que nem os advogados usavam gravata. Eu era, eu uso, sabe por quê? Porque e aí eu gostava de barba, né? Usei brinco, era meio, era meio riponga, assim, né? Só que aí eu percebi que as pessoas dão muita atenção para essas coisas, né? Elas Aham, dão muito sim, valor sim, para essa forma externa, assim. Então, para ser levado a sério, precisa ter uma aparência, precisa se adequar, ter uma sim. coisa. Isso nas terapias, né? Sim, isso No é autoconhecimento. indiscutível, né? O hábito faz o Então, monge, né? O hábito como vestimenta, né? então tem que ter uma adequação para a gente ser visto como confiável, essa pessoa está nesse lugar, realmente faz sentido ela estar nesse lugar, agora eu vou ouvir o que ela tem a dizer, Sim, né? Aí que eu comecei a fazer a barba, andar assim, um pouquinho mais arrumado, né? Ainda não sou essas formalidades todas, né? Mas, e aí se eu quero transmitir uma mensagem mais transformadora, um pouco fora do padrão, né? Falar algo assim que não está no status quo, então eu preciso poupar as pessoas de ficar julgando minhas vestimentas, né, a minha imagem. Então eu preciso apresentar uma imagem mais apresentável. E aí tem dado certo. Eu realmente acredito nisso, assim, né? Porque é uma bobagem, né? Coisa de moleque ficar se vestindo de forma espalhafatosa. Não tem nada a ver mesmo. Mas hoje meu filho tá mó cabeludo aí. Fazer o quê, né? Paciência. Um filho já que adolescente. você não pode, vai ele, né? Enquanto pode, né? Sim.
E aí, E aí você falou disso de sim, que eu ando muito ocupado, né? E eu tenho 4 crianças aqui que crio, né? Assim, tem a mãe deles também, é claro, mas eles estão morando comigo. Então é uma trabalheira doida, mas eu adoro. É super legal. bom, Porque e eu aí gosto de quando você prática, foi, sabe? desculpa, quando você foi fazer Eu gosto de direito, você... prática. Para mim, essa coisa de relacionamento não é só Ah, teoria. Eu gosto de praticar, eu gosto de família mesmo, né? Eu sou leonino, mas eu tenho um ascendente em câncer e lua em câncer. Então, eu nossa, sou super família. Para mim, relacionamento é minha vida. Eu amo relacionamento na prática. Então, eu gosto de filho, de educação, de criar filho, de me relacionar, gosto de amigos, gosto de namorar, né? Gosto dessas coisas boas da vida. quando você foi fazer direito, você estava pensando numa área específica ou quando você terminou a faculdade, você já tentou se transformar num juiz? Como é que foi essa passagem? Olha, eu queria ser promotor de justiça Ah, para olha lutar contra só. as injustiças. Que o promotor de justiça tem uma atitude mais ativa, né? De entrar com os processos. Então, eu queria caçar político corrupto, queria lutar pela justiça mesmo, defender direitos coletivos. Meus estágios, eu trabalhei 5 anos no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, então Olha que defender os fracos e legal. oprimidos, tinha essa coisa, né? Mas aí aí eu fui trabalhar na prefeitura de São Paulo uma época e na SP Trans, tive essa experiência na administração pública, pô, adorei a administração pública, muito legal. Mas aí eu saí para terminar o mestrado, meu mestrado foi em administração pública e governo, sobre direito do consumidor, movimento consumerista, associativismo, né? E só que aí quando eu fui prestar concurso, eu passei na magistratura. Eu estava prestando ao Ministério Público também. Mas assim que eu passei na magistratura, aí eu percebi, eu mudei de lugar, sabe? Sei. Porque eu tinha uma visão, assim, do ponto de vista de quem tinha que ter atitude de fazer justiça, o justiceiro, né? Eu tinha isso de justiceiro. E aí eu me vi, bom, agora eu vou ser juiz, né? Aí o juiz não pode ser assim, o juiz está num lugar de compreender, tem que ver a defesa também, tem que ouvir a outra parte primeiro, tem que ponderar. Eu acho isso muito legal da magistratura, porque proporciona, obriga a gente a não julgar, porque Sim. julgar todo mundo julga. Não é Uhum. assim, o juiz tem essa profissão, né? Julgamento técnico e julgo procedente, julgo improcedente, condeno, absolvo. Mas julgamento é algo próprio do ser humano e próprio de quem não sabe das coisas, né? De quem a pessoa julga porque não sabe da realidade, Sim. porque não se olha no espelho, né? Não, imagina, quem realmente abrir os olhos, prestar atenção, a gente não tem nada que ficar julgando os outros, né? Só que na cadeira do juiz é muito legal, porque é um processo eu vejo que é um processo de evolução espiritual esse trabalho, de aprender a não julgar. E aí, estando no lugar de juiz, esse aprendizado é potencializado, a gente tem muita oportunidade para ver isso na prática, as consequências, né? Já aconteceu no começo de carreira, a pessoa entrava com um pedido, aí eu, pô, mas isso faz sentido, isso é um absurdo, é uma injustiça, pá, dava uma liminar. Aí intimava a outra parte chegava com os argumentos e tal, mostrava que não era bem daquele jeito, Uhum. que injustiça eu cometi, né? Como é que eu Nossa. dei uma liminar? Não imaginei. E aí, o que o Bert fala, né? O Bert já coloca a outra parte no coração. A pessoa senta do lado dele e expressa um julgamento, uma exclusão. Ah, meu pai me abandonou, meu pai fez isso, fez aquilo. Primeira coisa, dou um lugar no meu coração para esse pai. Isso para um juiz é um ensinamento muito rico. A gente já dá um lugar no coração para aquele de quem se está falando mal, né? A gente já antecipa
um outro lado já amplia a visão, isso facilita muito o trabalho, né? Então, eu hoje não trocaria magistratura por outra carreira. Eu me identifico super, acho muito legal mesmo, assim. Bom, e aí a Não é à toa que eu pergunta, tive a oportunidade, né, de trabalhar com constelações na magistratura. sim, a pergunta que, obviamente, todo mundo deve te fazer, né? Ou, enfim, da onde que você tirou a constelação e pensou em colocar dentro do sistema judiciário? Da onde que veio essa iluminação? Olha, é até óbvio se você for ver, né? Assim, como é que não fizeram isso antes? Pois é, né? É a minha pergunta, Sim, né? Porque as pessoas se pegam muito em muros ilusórios, constroem muitos muros ilusórios para ficar assim, como se. Gente, é só olhar. É muito simples, né? Porque o direito é uma ciência que regula os relacionamentos visando uma harmonização, visando uma paz, uma convivência pacífica, né? Tem pactos, tem acordos, tem regras delimitando comportamentos, limites, né? Para viabilizar o comportamento. Então, são leis. Aí, quando eu fui participar de um workshop do Renato, em 2003, aí eu vi ali uma situação de divórcio sendo constelada e como aquilo acontecia, promovia uma reconciliação, trazia o amor de volta, né? Parecia que não tinha amor, que as pessoas com raiva uma da outra, quebrando o pau, e de repente na constelação elas se abraçam e percebem como tem amor, mas que está na hora de se separar mesmo, e abençoam e agradecem, e cada um segue seu caminho em paz. É coisa mais linda, né? Uma mãe que não falava com o filho há anos, e aí a constelação mostra que é porque teve um aborto, que não foi, que o filho não sabia do aborto, então ele se sentia enganado, né? Porque ele sentiu que mataram o irmão dele. Enfim, essas coisas que a constelação mostra e que quando se inclui quem estava excluído, então também se une quem estava separado. E, eu não gostava de direito de família. Mesmo como advogado, eu achava horrível, porque é a postura adversarial, né? sim. Sistema adversarial. Cada um de um lado da mesa, um metendo o pau no outro. Então, a advocacia de família era a pessoa... Eu sei que eu vi isso com meus pais, né? A pessoa chegando para minha mãe e falando, olha, você não pode deixar barato, eles querendo se organizar amigavelmente, fazer acordo amigável, e aí uma amiga dela, advogada, não, eu vou entrar com pedido, que você não pode deixar barato assim, porque tem que arrancar mais dinheiro dele, porque isso é um Nossa. absurdo. Eu não sei quem estava certo e quem estava errado. Eu sei que para mim aquilo não foi legal. Eu não me senti bem. E eu fugia da advocacia na área de família. Achava horrível. Fugia da área criminal também, porque também achava horrível. Como se trabalha, tentando escapar da responsabilidade, né? Muita mentira Sim. envolvida, porque o sistema promove isso. A própria lei incentiva esse comportamento, né? E aí, quando eu encontrei a constelação, eu falei, gente, isso é muito mais eficaz. Os advogados passam anos, as pessoas sofrem com situações assim, anos, e não resolvem nada. E, de repente, com a constelação pode resolver. E aí, pouco tempo depois, eu passei no concurso. E aí, com essa facilidade que eu tenho de buscar a coerência das coisas, de fazer as coisas que deem resultado, eu não admito perder tempo, assim, ficar fazendo uma coisa que não dê resultado. Olha, se não está dando resultado, então tem que mudar alguma coisa, né? Não é possível. Não vale a pena, é muito frustrante, né? Eu acho que isso é comum com as pessoas, só que tem pessoas que se acomodam mais fácil, Sim. que acabam acreditando, é assim mesmo, paciência, a vida é assim, só que eu não sei se vivem felizes, né? Eu sei que para mim não dá, não aguento. Fazer uma audiência sabendo que não vai dar certo, daqui a pouco as pessoas voltam com o mesmo problema, quer dizer, não resolveu, aí recorre, a pessoa recorre, aí descumpre, aí, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Para que tudo isso? Então, se apareceu
um recurso, uma forma de se trabalhar que leis sistêmicas, né? Olha só, leis sistêmicas. Então, isso tem uma conversa. Se o Bert fala de leis, ordens sistêmicas que regem os comportamentos, tem uma conversa. Isso é algum tipo de direito aí, né? Existe o direito natural, né? Sempre existe esse estudo do direito natural. O que naturalmente é direito? Esse não é o direito codificado, o direito positivado, mas existe. Só que hoje em dia não se dá muito valor para o direito natural, porque o direito natural acaba justificando coisas que não eram consideradas boas, né? E talvez não fossem. Como os reis tinham o direito natural de soberania. Tem umas interpretações na história mas o direito sistêmico, eu vejo que é uma evolução do direito natural, porque ele traz o direito natural para esse fenômeno, para essa fenomenologia, conforme Bert Hellinger, de observar o que faz sentido aqui e agora. É só olhar que a gente vê. Não é teoria, não é ficar estudando essa ciência jurídica dissociada da realidade, né? Não, é prática pura. Eu tenho muito isso, eu gosto de prática. Eu não sou de ficar estudando só pela teoria. Tem que fazer um sentido direto com alguma realidade. Tem que ter um efeito na realidade. Bom, né? eu preciso te perguntar, porque as pessoas não sabem. Eu conheço, talvez eu saiba exatamente o que aconteceu, mas eu queria que você contasse para as pessoas. Como foi para você? Porque, assim, todas essas lives que eu estou fazendo com os convidados têm o objetivo de mostrar para as pessoas que a mudança, quando ela vem, a melhor coisa é a gente correr na direção dela, né? Seja quanto tempo isso levar. E aí eu te pergunto, Sami, quando você se deparou com a constelação, já sendo juiz ou em vias de, como foi para você ter coragem de dar esse passo? Porque eu imagino que você sabia que os seus colegas e até, né, o meio jurídico ia olhar para você com um olhar desconfiado, penso eu, né? O que esse doido está fazendo, né? Que raio de constelação é essa, né? Então, como foi para você passar por esse momento e ter coragem de dar esse passo? Olha, isso demorou alguns anos, porque logo que eu conheci a constelação, eu percebi que isso tinha a ver com direito. Aí eu comprei o primeiro livro, depois do meu primeiro workshop, eu comprei lá com o Renato A Simetria Oculta do Amor. Aí eu vi que o Bert constelava assuntos tipicamente jurídicos. Sim. Não era na justiça. Ele é o primeiro a fazer constelações jurídicas. Sim. Esse Sem papo de saber, que, né? Sem botar esse nome. eu fiz primeiro. Ele não deu esse nome, Sim. mas ele é o primeiro. Sim. Desde o primeiro livro dele tem diversos exemplos. Ele fala de guarda dos filhos, ele fala da separação, ele fala de empresas, Herança, de alguém né? que com golpe financeiro, ele fala de aborto, ele fala de drogas, de violência, né? São temas que ele trata porque... Então ele já fazia essas constelações. E aí eu ia marcando tudo que eu via relação com direito, eu comecei a marcar e anotava, isso aqui ele tá falando de divórcio. Aí eu já idealizei. Já falei, olha, um dia eu vou escrever sobre isso. Eu vou falar disso abertamente um dia, mas eu fiquei uns anos estudando, né? E aí logo nas minhas primeiras audiências como juiz, eu já comecei a aplicar de alguma forma. Usar nas conciliações, né? Naquela conversa para ver se as pessoas entravam em acordo, já falava, olha, pega essa lei, esse código, deixa aqui de lado agora seus argumentos, agora fecha os olhos, agora olha para outra pessoa de olhos fechados, agora imagina que você fala uma frase, né? Fala, eu sinto muito. E comecei a testar esses efeitos. Né? Imagina que aqui está sentada essa outra pessoa de quem vocês estão falando, que ela
não está mais presente, mas botar uma cadeira para ela. Imagina que ela está sentada. Aí as pessoas se comoviam, começavam a ficar emocionadas, já paravam de brigar por causa de um movimento, uma Sim, pessoa que eu sugeria que fosse vista sim. na hora, assim, se emocionava. Então, isso eu comecei a fazer desde 2006. Mas e E aí depois as percebendo. pessoas não perguntavam para você o que é isso? Você fez o que com a gente? Você fez algum trabalho espiritual? As pessoas não perguntavam? Bom, Não, provavelmente eu não, né? falava, Você é juiz, ninguém ia se meter a perguntar. mas eu falava. Eu Ah, falava de Bert Hellinger. Eu ah, já você já falava assim, falava? olha, às vezes eu falava, mas eu não falava isso é constelação. Tá, entendi. Eu fazia coisas discretas, não era constelação Sim, propriamente sim. dita, mas era um olhar, né? Às vezes com as palavras, falava, olha, imagina que essa outra pessoa está sentada aqui. Imagina o que ela sente quando você fala isso aqui para ela, para ele. Isso é constelação, né? Na Sim, verdade, isso é constelação, sim. mas de uma forma discreta. E aí, em 2008, você estava lá em Águas de Lindóia? Não, 2008? não, mas eu assisti. Eu Mas assisti. antes disso, Ah, quando eu estava fazendo, eu comecei a constelar as coisas de juiz com a Mimança, sei. com a formação de constelações organizacionais que eu fiz também. Eu constelava questões profissionais e e aí eu constelava processos com a Mimança. Foi a primeira pessoa com quem eu constelei processos foi com a Que Mimança. legal. E era muito legal, era muito legal. Mudava a minha. Cada constelação, assim, eu sentia que eu me tornava. Subia um degrau na minha capacidade de ser um bom juiz, sabe? Sim, acredito De totalmente compreender as nisso. coisas. Sim, sim. Eu percebia que eu estava errado, que eu estava julgando, que eu estava. Nossa, eu estava sem noção. E depois de ver aquilo na constelação, era outra visão das coisas, né? Teve uma que eu Sim. estava com peso, uma responsabilidade muito grande de julgar errado, né? Eu falei, nossa, e se eu estiver sendo injusto? Eu tinha o destino das pessoas, né? E aí, com uma constelação, eu percebi que não, eu sou só o juiz, eu não sei de nada. Na verdade, eu não sei de nada. Ela é que tem o destino dela. E o destino dela precisa ser respeitado. E se o destino dela for é, ser presa porque ela tem que responder pelos seus atos, então esse é o Sim. destino e tem que ser assim. Eu não posso me intrometer. E aí eu tirei um peso enorme das minhas costas. Falei, nossa, então não sou eu que decido o destino das pessoas. Eu só aplico a lei conforme as Sim, com aparências, assim, que certeza. não. E as aparências não significa que seja desse jeito, porque as provas dos autos, aquelas 50, 100 folhas, não quer dizer que seja verdade. Aquilo lá é um lado e ainda pode ser fake, né? Ainda tem fraudes e Total, mentiras. sim. Então, assim, que um juiz que chegou agora, que olhou para um processo de 50 páginas, sabe da realidade das coisas? Não sei nada. Cada um que responda pelo Pelos que seus tiver que atos, né? responder. É. Então, onde é que eu estava? Que Ah, você sim, como é que começou eu com a tive a ideia? Mimança, Eu fazendo comecei as. constelando nos bastidores, Aham, constelando os meus processos, que aham. para mim fez muito bem, pessoalmente, né? Para meu crescimento pessoal, fez muito bem. Aí, depois de algumas constelações assim, eu encontrei o Bert em Águas de Lindóia e eu perguntei para ele, fui falar com ele, né? E aí, será que eu posso constelar como juiz? Como é que faz? E ele não me deu um roteiro, assim, um manual, né? Uma cartilha. Você faz assim, 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 assim. Ele falou, olha, você está num bom caminho, você vai ajudar muita gente, mas na hora você vai saber como fazer. Depois eu insisti muito, porque a primeira vez que eu perguntei, ele falou, olha, você pode, por exemplo, com isso que você está aprendendo aqui, você já vai fazer um bom trabalho. Sim, mas eu quero constelar. Eu amo esse negócio de constelação, acho muito legal, eu quero constelar. Aí ele falou, bom, você pode constelar com agentes penitenciários, por exemplo. Aí eu falei, uau, que legal, né? O próprio Bert já tinha constelado em presídio, né? Eu não Ah, sabia, não mas ele sabia fez essa dessa também. experiência comigo. Também é um pioneiro nisso. Depois outras pessoas começaram a fazer, mas o Bert fez primeiro.
né? E ele fez primeiro em empresas também. O Bert é um grande precursor, né? Sim. Aí, só que ele não falou assim, um juiz constelar. Eu acho que ele mesmo não falou disso. Ele nunca viu. Ele não podia falar para os outros, né? O Bert também não sai falando para os outros o que é para fazer. Sim. O Bert respeita. O Bert trabalha com o empoderamento. Ele fala, fica de pé e assume as responsabilidades. E o que você fizer, você é responsável. Isso é um ensinamento também, né? De Sim. como ajudar alguém. Ele não faz nada pelos outros. Pelo Nos trata como contrário, ele adultos, mostra né? como adultos. E assim foi comigo, né? E aí eu falei, bom, então... Aí eu saí pesquisando pelo mundo, fazendo contato com outros consteladores, na Alemanha, com os estrangeiros que vinham para o Brasil, né? Áustria, saí pesquisando, americanos, se tem alguém fazendo esse trabalho na justiça. Aham. Aí eu ouvi falar que tinham os advogados fazendo mediação sistêmica na Bélgica. Bélgica ou Áustria, agora não tenho Nossa. certeza. Mas era assim uma coisa muito incipiente. Eu falei, mas é constelação? Não, é mediação sistêmica. Mesmo assim eu procurei contato, não consegui. Falei, bom, olhei em volta. Então se não tem ninguém fazendo, então vou ter que ser o primeiro. Porque isso precisa ser feito. Eu tenho que fazer isso. Para mim, eu busquei referências, busquei exemplos, conversei com colegas, juízes, com amigos. Olha, eu estou pensando em fazer uma constelação, começar a fazer constelação no fórum. Funciona assim, assim, assim. As pessoas, olha, poxa, parece legal. Não sei não. Olha, é uma boa ideia, mas não sei não, Não né? sei. Meio fazendo fórum, né? Muito ousado. Então eu tive que assumir todo o risco. Não teve outra pessoa para assumir o risco junto comigo, sabe? Bom, mas a sua vantagem é que você sendo juiz, ninguém ia poder reclamar, né? Não te escutei. Depende das consequências, né? Sim, mas se você dava pequenos passos, Eu não né? E sabia quais assim, seriam as consequências. mas tudo é tentativa também, né? E assim, se o resultado é positivo, as pessoas vão se abrindo aos poucos, né? E é interessante que depois que começou a dar certo, aí apareceu um monte de gente que já fazia isso antes. Ah, sei. Hoje tem gente que fazia 10 anos antes, que um monte de gente já faz, mas na época mesmo, para você encontrar alguém, não tinha ninguém. Se fez, se teve a ideia, guardou a ideia, né? Pois é. Ou fez discretamente, não assumiu o risco de se expor dessa forma, né? Mas eu fiz experiências discretas antes, né? Bonecos em audiência, sem falar que era constelação. Começar a constelar com bonecos ali, deu um efeito super legal. Eles trabalham com visualizações, davam um efeito, as pessoas já falavam, nossa, esse processo aqui é impossível, não vai ter conciliação de jeito nenhum. Eu falei, não, marca uma audiência de conciliação porque vamos ver. E chegava na hora, brigas de anos e anos, e muitas tentativas, só guerra, né? E aí com algumas frases, alguns movimentos, uma história, aí as pessoas faziam um acordo. Aí eu já tinha uma fama, né? De quem trabalhava comigo, os servidores, assim, já sabiam. Então, quando eu dei ideia, eu falei, olha, agora nós vamos fazer um negócio diferente, uma coisa interessante. Eu publiquei no meu blog, em 2010 foi que eu lancei o blog Direito Sistêmico, mas eu não quis divulgar. Tava lá, tava público na internet, mas eu não tive coragem na época de anunciar, olha pessoal, meu blog Direito Sistêmico. Por quê? Porque eu não tinha experiência prática. Eu estava defendendo algo que nunca tinha sido experimentado e eu não senti segurança para isso. E outra, eu era juiz substituto também, né? Eu não tinha a mesma estabilidade que um juiz titular tem, com a comarca e tal. Eu não sentia que era a hora, eu não me sentia preparado, né? E só 2 anos depois, aí eu publiquei alguns artigos. Em 2012, aí eu fiz uma constelação
sobre... Você estava com o Renato? Essa foi com o Você me Renato. escolheu para representar a constelação. Não, foi outra, Cris. Foi outra? Foi outra. Teve essa que foi super forte que você participou, mas Nossa, essa essa já foi foi mais pra incrível. frente. É, foi maravilhosa. Mas teve Maravilhosa. uma anterior Ah, em que eu queria apresentar a constelação para o tribunal. E eu sentia que não via portas abertas, eu não me sentia seguro para isso, né? E aí eu percebi que faltava uma reverência mesmo, assim, eu chegar, sabe, pequenininho, assim, ser mais despretensioso, era algo, a postura era fundamental, assim. sim. E, e aí isso me mostrou o caminho, a constelação me mostrou o caminho. E aí eu fiz um ofício explicando do que se tratava. Eu fui lá falar na época, com o assessor do presidente, com o corregedor geral, expor o que eu estava querendo fazer. E aí eles aceitaram. Eles falaram, pô, legal, boa iniciativa, me deram apoio, mandaram uma equipe para acompanhar, para fazer um relatório, botaram até um peso na coisa, botaram no site, né? A primeira vez. Sim, super impactante. Aí foi só continuar. Aí eu comecei a fazer uma atrás da outra. Aí teve Mas reportagem aí de TV, lá pela terceira, quarta. não deixa de Oi? ser também um pouco de métodos alternativos de mediação, conciliação e arbitragem, né? Meio que foi um pouco isso, né? Então, a constelação. Um passo anterior, talvez. Olha, existem os chamados métodos alternativos de solução de conflito ou meios. Hoje em dia se fala meios adequados, né? Não se fala mais alternativo, porque parece que tem um principal e os outros são alternativos. Ah, E tá. hoje já Ok. se sabe que o caminho da disputa, petição inicial, contestação, réplica, provas, testemunhas, esse caminho tradicional do judiciário, já se reconhece que esse não é necessariamente o mais adequado. Então, a conciliação não é alternativa, a conciliação é a primeira opção, na verdade, né? Mas eu não vejo que constelação seja só isso. Eu vejo a constelação com uma grandeza que não pode se reduzir só a um método, sabe? Uhum. Acho que a constelação inclui, é possível, com os conhecimentos da constelação, a gente usar alguns métodos. A constelação não é um método. Constelação, você pode fazer um monte de coisa, você pode simplesmente não fazer Sim. com uma constelação, né? Esse trabalho de postura, de olhar, meditação, a constelação pode ser silenciosa. A constelação pode ser usada dentro de um processo de mediação, numa audiência de conciliação, num processo de conciliação, no meio de um processo de arbitragem. Por isso que quando a gente lançou recentemente a pós-graduação, Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos. Não, o direito sistêmico não dentro dos meios adequados, mas os meios adequados junto com o direito sistêmico. Tá, Eu acho que isso faz mais sentido. tá. Ô, Sami, e nessa trajetória toda, desde que você começou a faculdade até esse momento, qual você acha que foi o passo mais difícil, onde você se viu numa encruzilhada, digamos, onde você teria que tomar uma decisão, né? Você tinha que fazer uma escolha. E qual foi esse momento? Ou teve algum momento onde você se deparou, putz, daqui agora eu tenho que escolher? Profissionalmente falando, né? Lógico. Olha, teve alguns momentos importantes, decisivos, né? Um deles foi a aproximação com a Hellinger. Sim. Minha relação com o Bert, com a Sophie, né? Que é algo que eu considero, assim, algo muito importante, Sim. um privilégio muito grande na minha vida, sabe? Eu ter tido essa oportunidade de me aproximar do Bert e da Sophie. Mas não foi fácil.
não foi fácil. Eles, essa escolha de estar junto com eles, principalmente profissionalmente, né? Sim, Dando aula na Hellinger, isso significou algumas renúncias que para mim não foram fáceis. De escolher estar em um lugar só, porque eu tenho sim. essa tendência de dispersão, de querer estar com todo mundo, né? Eu gosto das pessoas, eu sou um ser social, sabe? E, mas esse foi uma das escolhas que implicou em renúncias, né? E teve outros momentos também. Por exemplo, quando teve a reportagem do Fantástico. Isso Sei. foi um marco. Foi ano Foi um passado, marco. 2019, né? Foi em 2016. Nossa, Não, tudo isso? foi 2018. Tá. 2018. E a partir daquela reportagem, aí teve um boom de constelações, de consteladores, assim, a constelação teve um boom mesmo, né? Sim, Começou a sim. aparecer constelador em tudo quanto é canto, Sim, tudo quanto é começou a brotar, esquina. né? E aquilo me assustou, sabe? Me assustou porque tipos diversos e qualidades Sim, sim, diversas sim, e sim. pessoas movidas por interesses os mais diversos, né? Sim, sim. Para mim a constelação é algo, eu vejo a constelação como algo de sagrado. É algo, é Muito muito, sério, né? muito sério, muito lindo, muito delicado, fino, algo merece um cuidado, sabe? E, e existe uma banalização, né? Existe uma tem de tudo, Sim, tem de tudo. sim. Pessoas que fazem um curso de um final de semana, pessoas oferecendo formação de um final de semana, e Sim, pessoas pegando o certificado de final de semana e sou constelador sim. certificado e sai oferecendo seus serviços. E isso coloca em risco o próprio campo das constelações, que é algo que, a meu ver, vem a serviço da humanidade, a serviço da paz da humanidade. Sim. Constelação tem essas coisas que às vezes aparecem na Terra, sabe? Que vem alguém recebe uma inspiração para dar um up na humanidade porque está precisando e a humanidade realmente precisa, né? Eu E falo aí tem que que constelação é para a paz mundial. Eu falo isso o tempo todo, é, né? e aí se a pessoa faz de uma forma irresponsável, sai falando coisas, né? Botando coisa da própria cabeça e dependendo dos julgamentos, das interpretações. E não tem o que a gente possa fazer em relação a isso, né? Aí eu me assustei. Começou aquele boom de constelações, um monte de constelador fala constelação disso, constelação daquilo, e falando coisas que não tem nada, a meu ver, não tinha nada a ver. Poxa, aí eu precisei me recolher. Eu falei, não vou discutir. E as pessoas me pedindo para me posicionar. Existe essa solicitação das pessoas, vira e mexe, aparece no meu, recebo mensagem, olha, está acontecendo isso aqui, não sei o que lá, as pessoas estão fazendo isso aqui, e aí? Você não vai falar Né, como é que nada. é? Como é que você vê isso e tal? Eu falei, meu Deus, quem sou eu para falar o que está certo e o que está errado, né? Eu me espelho muito no Bert. E o Bert, que é o Bert, ele não fez nada assim para combater o mau uso das constelações. Sim, Ele dizia, cada um tem o constelador que merece. sim. E a Aí gente a encara pessoa vai isso ou lá, vai como uma pro, coisa boa ou como uma coisa ruim, né? a pessoa, o constelador vai lá, pega um caminho meio duvidoso, começa a fazer uma prática meio questionável, tal. Bert, estão fazendo isso com as constelações. Eu falo, cada um é o seu próprio burro. Então, eu considero isso também. Eu também Sim, não estou no lugar de dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. Me assusta um pouco ver pessoas querendo botar ordem nas coisas. A pessoa chegou outro dia, sabe? Chegou um dia desse e quer dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Quem que pode constelar, quem que não pode. sim. É um... ai, meu É um Deus. festival. Como é que pode...
é uma ciência, é algo que está a serviço de todos. Vamos, olha, deixa no ar, vamos aproveitar, vamos captar o que isso tem para nos oferecer em direção à paz, às nossas curas, as nossas resoluções, nossos Sim. desemaranhamentos. Ah, não, mas psicólogo, só psicólogo pode, mas advogado pode, mas juiz não pode, mas aí cada um quer puxar a brasa para Com sua sardinha, certeza, né? E aí a gente dá um passo atrás e começa a observar as boas consciências atuando, né? Então cada um dentro buscando a própria sobrevivência, como isso Sim, mexe, né, sim. com o campo. E as pessoas realmente querem a sua sobrevivência em primeiro lugar. Então, os interesses corporativistas. Corporativismo é boa consciência pura, né? Total. Só que não traz progresso. Não vai levar a paz na humanidade, né? Não mesmo. Você quer limitar, você quer acabar com essa festa de pacificação? Começa a dar bola para esse negócio de corporativismo. De cada um querer defender sua própria classe. Gente, me inclua fora dessa. Total. Me bota Na nisso boa, também. né? Eu me vejo no lugar de, até por ter feito isso, de ter dado esse passo e aberto esse campo, eu me sinto na obrigação de não me envolver Sim, nesse tipo de disputa entre um grupo e outro. sim. Assim. Eu tenho esse dever de olhar para o horizonte, né? Olhar Tem além, um né? sol, Ixi, isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar. Que bobagem. Que Ô, bobagem. Ah, Sami, mas tem código de ética disso, mas tem o conselho disso. Gente, cada um que se resolva. Sami, a gente só tem Aí, 3 minutos. tá brincando. É, Mas aí nessas crises, né? é. Quando as pessoas começam a me cobrar e tal, eu falo, eu vou me recolher. Volto para casa. Fecha a casca da Volto para ostra. casa, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Olha, eu encontro, me satisfaço cuidando, ficando com os meus filhos. Eu acho assim, amo Que ficar com meus bom. filhos. Ô, Sami, Isso me dá mais tranquilidade também. como a gente só tem 2 minutos e meio, eu queria que você falasse para as pessoas, não só da área do direito, mas eu acho que no geral, né? O que que você recomenda ou qual é o conselho que você pode dar para as pessoas que estão nesse ponto assim, tipo, será que eu dou esse passo ou será que eu fico aqui onde é que eu tô, né? Que estímulo você daria para as pessoas que estão num momento onde elas têm medo dessa mudança na vida delas, assim? O que você pode dizer em 2 minutos? Olha, eu tenho falado assim, é importante não ter medo. Não ter medo de dar um passo importante na vida, de um passo em direção ao novo. A coragem é necessária, tem que ter movimento. Para ter progresso tem que ter movimento. Ficar parado não tem progresso. Quer ficar parado, fica, mas também não reclama que não tem progresso. Pois é. Você tem que dar um passo. Né? Agora, não ter pressa. Eu esperei Ai, fala de novo porque acho que 9 travou. anos. Não. Não ter medo, mas não ter pressa. Eu esperei 9 anos Ótimo. desde que eu conheci a constelação, até conseguir aplicá-la no judiciário. Eu podia ter aplicado antes, mas eu esperei o momento. Isso é muito hellingeriano, esperar também, né? Porque de repente Sim. o campo se abre. Assim, é o que é permitido vir, né? Fácil é o que é permitido vir. Então, tem que manter o olhar assim para onde a gente quer, mas ao mesmo tempo olhar amplo e não ter medo. Quando sente o movimento, é agora, chegou a hora. Vamos em frente. Isso mesmo. Sami, queria te agradecer. A gente não tem mais tempo, senão, se a live cair, você sabe, né? Se a live cair, eu não consigo postar no IGTV. Gente, vai ficar salvo no meu IGTV, tá? @cura pessoal. Sami, queria muito te agradecer, foi muito legal. Tá todo mundo reclamando aqui que a live tá acabando, eles querem que a gente marque uma outra. De repente a gente marca uma outra, né? A gente arruma outro assunto. Tá bom? Foi rápido mesmo. 1 hora passa num instante, quando a conversa é boa, é assim mesmo. Então, Sami, super, 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 super obrigada.
E, gente, obrigada, muito obrigada mesmo. Sami, bom domingo para você. E é isso aí, Valeu, gente. Cris. Obrigada. Grato, pessoal, todos pela atenção, por ouvirem essa história tão pessoal. Ai, vou ter que derrubar.